34 assinaturas. Por exemplo, na banca eu falei que eram 33 assinaturas, agora já são 34, porque mais um senador, Rodrigo Cunha, assinou agora há pouco esse pedido. Inclusive, a gente tem a fala do autor desse novo pedido. Vamos ver. Nós já conseguimos um número de 33 assinaturas. Bastavam 27, mas nós conseguimos superar, inclusive, a outra CPI, que foi determinada pelo ministro Barroso, que só tem apenas 32 assinaturas. Então, acredito que dessa forma o Senado vai sair maior perante a opinião pública, perante a sociedade, porque vai estar fazendo algo justo, independente, de uma forma ampla, porque vai estar atendendo também o Supremo Tribunal Federal, que pediu para investigar apenas a União, né? Mas vai superar essa expectativa, que é exatamente o que o cidadão de bem, o que você quer, que é que também se investigue os estados e municípios que receberam centenas de bilhões de reais do governo federal nessa pandemia. Eles querem aumentar a finalidade dessa CPI, Amadeu, tendo como base as operações da Polícia Federal do ano passado. Pode falar. Vamos lá. Primeiro, eu preciso dar um esclarecimento à população. Não foi o Supremo, não pediu CPI e nem mandou fazer CPI. Nem pediu e nem mandou. Foi o Senado, 2 senadores, que foram até o Supremo pedir que o Supremo autorizasse a instalação. Foi o que o Supremo fez. O Supremo não disse para investigar esse, para investigar aquele, não. Viu do ponto de vista legal se era constitucional a instalação da CPI. E o Supremo disse, sim, a instalação é legal, é constitucional. E a bola é do Senado, foi o Senado que criou a CPI, foi o Senado que foi pedir ao Supremo a autorização e cabe ao Senado instaurar. O Supremo, por favor, vamos falar a verdade das coisas. Não é iniciativa, nem participação, nada do Supremo. Apenas o Supremo verificou a constitucionalidade dessa CPI. Ponto. Dito isso, Ranieri, me tire uma dúvida. Só continuando o meu raciocínio falando dos senadores piauienses, falei do senador Ciro e Elmano, que eles falaram que acham justo, então, não seria, na opinião deles, correto instalar a CPI agora, como eu falei na semana passada. Trouxe o posicionamento deles aqui. Mas, se vai instalar a CPI, já com aval do STF, claro, pedido inicial do Senado desde janeiro, eles acham correto também incluir estados e municípios. Já o senador Marcelo Castro, do MDB, ele acha que não é oportuno, como ele falou semana passada, e provavelmente não irá assinar o pedido dessa nova CPI, porque ele acha que vai virar uma balbúrdia, vai ter muita coisa a ser analisada e, no final das contas, eles vão perder aí o objeto. Ranieri, então vamos lá. O que você está trazendo tem a primeira CPI, que é aquela para investigar Ministério da Saúde, caso Manaus, correto? Exatamente, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, a gente tem uma lista aí também de 34 assinaturas. Ok. E então o que você está dizendo é que os senadores conseguiram coletar assinaturas para uma outra CPI, é isso? Exatamente, do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Vamos lá. E também tem 34 assinaturas, guerra de assinaturas. Isso, vamos lá. Se o senador presidente Pacheco não instaurar essa nova CPI e instaurar só a outra, esse grupo pode ir ao Senado e o resultado será o mesmo. E ao Supremo. Ao Supremo, e o Supremo vai seguir a mesma situação. Então, autorizamos também essa, porque tem as assinaturas. Agora, eu tenho uma pergunta, Ranieri, não sei se você vai poder me responder. Como é que o presidente do Senado vai fazer? Ele instala as duas? Instala só uma? Ou não instala nenhuma, aguardando a posição final do Supremo? Bom, Amadeu, tem informações aqui de bastidores de que está previsto para a sessão de amanhã, às 16 horas, que o presidente Rodrigo Pacheco vai ler o requerimento de instalação da CPI. Mas o pedido inicial, porém, está sim nas mãos dele a decisão sobre qual das duas instalar, já que as duas têm assinaturas suficientes e geram a jurisprudência também da outra decisão. Então, ele sabe que deve instalar a CPI.
Agora, qual das duas é ele quem vai decidir? Ele está de olho já no relator e no presidente da comissão. De acordo com seus interlocutores, ele está procurando uma pessoa que não é nem tendenciosa ao governo e nem para a esquerda, como, por exemplo, o senador Marcos Rogério e também o senador Eduardo Braga, do Amazonas. São esses dois nomes, por enquanto, cotados para assumir a presidência da CPI. Tá bem, já a Raniele volta, porque tem também a história da conversa do presidente com o senador Cajuru, que o senador Flávio quer investigar o senador Cajuru por quebra de decoro, e o senador Cajuru se internou no hospital já, agora de manhã. Já a Raniele traz informações, ainda tudo derivando dessa questão da CPI. Lembrando que agora nós temos a CPI 1 e a CPI 2. Poderemos ter só a 1. Poderemos ter 2, só a 2. Poderemos ter 1 e 2 e poderemos ter nenhuma. Essa é que é a verdade. O quadro hoje é nebuloso. Sei lá, o negócio... quando você cria muita confusão, o que se menos quer é esclarecimentos. Volta aqui com o pleno. Juliana, pois não, farolista. Amadeu, eu adoro você. Amadeu, eu comecei a falar bem só para dar um ponto aí do da Raniele. Rapaz, você não quer deixar o João... Não, é só para complementar o que a Raniele disse. Eu tô achando que isso aí vai virar uma CPMI. Uma CPMI, mista. O que é um deputado não perde essa chance também de aparecer, deputado e senador. Né? Vamos lá, Ari, vai lá. Vamos lá, Amadeu Campos. Olha só, Ciro adia para maio o lançamento da pré-candidatura devido à morte de Firmino Filho e Fernando Said será parceiro na empreitada. Primeiro explicar para os ouvintes e telespectadores que esse lançamento seria agora, quem trouxe essa informação aqui foi a Sábia Barreto, né, que hoje não está aqui, ela trouxe em primeira mão. Houve um adiamento porque a avaliação é de que esse momento, não é apropriado. Eles estiveram hoje pela manhã, o senador e o presidente estadual do Progressistas, Júlio Arcoverde, com a deputada Dona Lucy. Eles não conversaram, segundo o Júlio me relatou, sobre política, sobre se ela vai ser candidata, se não vai ser candidata a governadora, se ela está no páreo, se não está. Mas o que eu apurei é que o candidato é ele mesmo, é o Ciro mesmo, sobretudo agora, depois da morte de Firmino Filho. O adiamento foi por conta da missa de 7º dia, de 14º dia, e que Fernando Said já tinha sido recrutado antes, né, da morte trágica do ex-gestor e vai trabalhar em sintonia fina com o Júlio e com o Ciro na montagem dessa base já de apoio, inclusive em Teresina, a partir do próximo mês, Amadeu. Isso aí, Farol, a manchete agora da Apoliana Oliveira. Vamos lá, doutora Apoliana. Amadeu, a minha manchete traz destaque a sessão pública que foi realizada na manhã de hoje pela SUPARC, Superintendência de Parcerias e Concessões aqui do estado do Piauí, para a PPP do aeroporto de Parnaíba. A gente já tinha começado a debater esse tema aqui no programa, hoje teve essa primeira audiência e foram apresentadas as potencialidades ali daquele terminal. Foram destacadas o foco turístico, por ser uma região litorânea, a questão da rota das emoções, a localização estratégica do terminal, em proximidade com outros pontos, como a própria Europa, os Estados Unidos, ali a América do Norte. Então, isso foi colocado em consideração para a apresentação. E aí, foi apresentada, a SUPARC tem um plano, uma projeção de investimentos para que esse terminal seja adequado. A previsão é que a empresa que venha a receber a concessão, ser contratada para a concessão desse aeroporto, tem que fazer um investimento ali na ordem de 115 milhões de reais. Eu questionei a superintendente Viviane Moura sobre aquela questão que a gente já havia debatido. O aeroporto é da Infraero. Ok, mas o estado do Piauí teve essa cessão de uso renovada em 2019 por 35 anos, que é a previsão realmente de tempo para essa concessão dessa parceria, essa parceria público-privada com o aeroporto, para o aeroporto de Parnaíba. A previsão da SUPARC é que já no mês de julho esse contrato seja assinado, para então a empresa começar a fazer esses investimentos. O aeroporto de Parnaíba, que já chegou a movimentar cerca de 14 mil passageiros por ano, e em 2020 recebeu no terminal ali pouco mais de 1.900 pessoas.
É um espaço que precisa ser valorizado, tem um grande potencial turístico, mas precisa muito ainda de investimentos nesta área, Madeu. Até mesmo a área de taxiar ali, a questão do terminal, de cargas que precisa ser ampliado, são muitos os pontos que foram colocados para melhoria. O João está dizendo que vai judicializar isso aí. Olha, primeiro é o seguinte, todo respeito à Viviane, ninguém discute a capacidade da Viviane e ela está cumprindo uma missão que lhe foi dada. Mas uma subconcessão com iniciativa privada é meio complicado. Aí eu não vou nem dizer que não é possível. O problema é que, pelo que eu conheço do governo federal, vai para a justiça. Vai criar problema. O governo federal vai criar problema porque o equipamento é da Infraero. Está com concessão de uso. Fazer uma subconcessão de uso é muito complicado. E eu vou dizer assim, com todo respeito à Parnaíba, com todo respeito à minha Parnaíba, que eu adoro principalmente a Barra Grande lá. Cuidado que lá é terra da minha mãe. Grande. Lá é Mas terra vou da dizer, minha mãe. Esse aeroporto hoje, o de Teresina é difícil, mas não se compara a capacidade, a potencialidade do de Teresina com o de Parnaíba. E aqui não é para questão do turismo lá não. É porque lá existe um campo de pouso com um pequeno terminal. Não existe um aeroporto de fato. Só para você ter ideia, você não tem um controle do tráfego aéreo. Você não tem. Você não tem um balizamento que opera automaticamente, você tem que ligar para ir para lá. Resumindo, meu amigo, que para investir 115 milhões, o cara compra bem que o de Aracaju, que é mais negócio, né? Eu vou dizer a verdade. O cara compra o de Aracaju, mas como é que ele quer ir no Delta, ele quer ir em Barra Grande? Lá não tem praia, não. Amadeu, a gente tem que ser bem claro. Ninguém vem. E a rota das emoções? Ninguém vem. Que emoção? Emoção é quando o dia sai. Jericoacoara. Ninguém vem, deixa eu dizer, ninguém Delta, vem. Jericoacoara tem um aeroporto lá. Lençóis. Tem um aeroporto do lado lá. Em Jericoacoara. E por que a gente não pode ter? O que eu estou dizendo, rapaz, não é que não tem. Eu estou dizendo é que nessas condições, eu sinceramente, todo respeito à Viviane, a pessoa que a capacidade dela. Ainda bem que o senhor retirou o negócio de Parnaíba. Mas vou dizer a verdade, eu acho economicamente inviável esse aeroporto. Não tem jeito não. Se quiser dizer outra coisa, eu digo, mas eu penso é isso. Não quero que você diga mais nada, mas não. Vamos. Ô Farol, hoje, né, a missa de 7º dia, né? É verdade, vai ser uma celebração feita pelo padre Tony Batista, ao vivo no canal do YouTube, a partir das 18 horas. É chamada Celebração pela Vida. É a missa de 7º dia. Na verdade, como não pode haver missa, até poderia, né? Mas foi feita uma opção por esse formato de transmissão ao vivo no YouTube a partir das 18 horas. Isso aí é o card que está circulando nos grupos de WhatsApp desde sábado, convocando para quem quiser acompanhar a partir das 18 horas. E você separou algumas mensagens de tucanos, é isso? Isso, tucanos vem se manifestando nas redes sociais em relação à perda. O ex-secretário de Educação, de Planejamento, Washington Bonfim, que voltou durante a pandemia no ano passado para ser um colaborador de Firmino no combate à doença aqui em Teresina. Ele postou fotos deles, fotos antigas, né, nas redes sociais. A gente separou uma e o ex-prefeito Silvio Mendes divulgou uma carta também bastante emocionada. Vamos ver a postagem mensagem do Washington, né? Do professor Washington Bonfim. Ele colocou: nesta sexta, queria falar da vida, do nosso Firmino Filho. Ando pensando como honrar sua trajetória. Pedir ajuda para fazermos um memorial bacana, que conte sua vida, o que leu, o que pensou, o que fez por tanta gente. Para além da política, o homem que amava e se entregava tanto. A ideia do memorial foi lançada pelo vereador Edson Mello, a construção de um memorial em homenagem a... Tá, são muitas postagens, vamos ao prefeito, ao ex-prefeito Silvio Mendes, então. Foi uma carta, né? Foi uma carta. Nas redes sociais, publicada por ele hoje. E aí, qual é o resumo da carta ali? Bem, ele fala da trajetória do prefeito Firmino Filho e faz uma reflexão, né, do sentido da vida, de que a gente não pode desperdiçar nenhum segundo, nenhum minuto da nossa existência. É uma carta bem emocionada, né? E ele lembra que o prefeito Firmino Filho